eu esqueci de botar para gravar aqui no Zoom. Então, a gente vai fazer um recapitular, tá? A gente vai conversar sobre os óleos essenciais. Eu quero explicar para vocês o que são os óleos essenciais, qual é o diferencial da doTERRA, por que os óleos da doTERRA são diferentes, a gente vai conversar sobre isso. Quais são as 3 formas de usar esses óleos essenciais? Porque a gente tem formas diferentes de usar o mesmo óleo essencial, inclusive, tá bom? Vou comentar com vocês como que vocês podem ter esses óleos em casa e depois que a gente falar sobre isso, a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre a nossa oportunidade de negócio. Porque, às vezes, a pessoa me vê falando e não tem ideia que a nossa oportunidade de negócio, que esse trabalho que eu faço pode ser feito por qualquer pessoa que queira. Não precisa ser um aromaterapeuta, não precisa conhecer tudo sobre óleos essenciais. A é extremamente democrática e eu vou falar com ela no final. Então, fica comigo até o final, se você tiver interesse nisso também, tá bom? Ei, Tânia, oi, todo mundo que está chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Roberta, você está dizendo aqui que está se organizando para ser minha discípula. Vai ser um prazer ter você comigo como minha discípula. Acho que talvez não precise de tanta organização assim, então, se você quiser, você pode me chamar no privado depois da live para a gente poder conversar. E o que eu tenho para dizer para todo mundo, uma coisa muito importante é, vocês estão aqui comigo, eu sei que tem muitas pessoas que foram convidadas por outras pessoas, é um prazer ter vocês aqui e se vocês se interessarem, vocês falem com as pessoas que convidaram vocês para cá, tá bom? Muito importante que você retorne para a pessoa que te convidou para me ouvir, tá? Porque pode ser uma pessoa da minha equipe, e aí você vai estar fazendo parte da minha equipe de toda forma, não precisa vir falar comigo, se atenha à pessoa que te convidou, que foi a pessoa que trouxe você para esse momento que a gente está passando aqui, e que bom que vocês estão aqui, então sejam muito bem-vindos, tá bom? E não esqueçam de retornar para a pessoa que chamou vocês para estarem assistindo aqui comigo. Então, vamos lá falar o que são os óleos essenciais. Gente, o que são os óleos essenciais? Eu tenho aqui, ó, 2 óleos essenciais que eu amo quando eu estou apresentando alguma coisa. Principalmente esse aqui, que é o Spearmint, tá? O Spearmint é um óleo que ele traz clareza na nossa comunicação. E o Peppermint deixa a gente mais acordado, mais acelerado. Então, para quem já tem o seu óleo essencial, mesmo que não tenha o Spearmint, eu vou fazer um primeiro convite. Gente, vamos inalar um óleo essencial para a gente começar já com o pé direito aqui a nossa apresentação? Vou falar dessa forma, que é uma das aromáticas. Na palma da mão, que coisa mais deliciosa. Para a gente estimular bastante as nossas emoções, abrir nossas vias aéreas. No caso desses óleos maravilhosos aqui que eu estou usando. E vamos começar. O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, gente, são totalmente naturais. Quando eu coloco aqui o peppermint é uma espécie de hortelã, e aqui dentro só tem hortelã. Então, eles são 100% naturais, não tem contaminantes, e o mais bacana é que quando eles são bem usados direitinho, eles nem têm efeitos colaterais, tá? Eles são extraídos de plantas, e eles podem vir da raiz, do caule, da aguinha da planta. Então, o peppermint, sabe quando a gente espreme a folha de hortelã? Que sai aquela aguinha. Essa aguinha é o óleo essencial de hortelã, que depois vai ser ali destilado para ser mais concentrado e ser colocado depois dessa garrafinha, tá? Uma gota tem a potência de 28 xícara de chá de hortelã, é muito potente. Eles são mais potentes que as plantas, porque estão concentrados. É um monte de planta junta dentro de um vidrinho. E a função primordial deles é a função de proteção das plantas. A gente diz que os óleos essenciais são o sistema imunológico das plantas, porque eles têm propriedades protetoras, regenerativas, antiviral, antifúngico, eles estão ali protegendo as plantas, ok? Uma coisa muito interessante é que eles são efetivos, porque eles têm essas propriedades comprovadas cientificamente, tem um monte de paper, um monte de estudo científico sobre a eficácia
os óleos essenciais, apesar de muita gente alguns desses estudos científicos, tá bom? E eles são extremamente eficazes. Às vezes, até mais que os remédios que a gente encontra lá na farmácia, tá? Não conta para ninguém, não. Mas aí que deu ruim aqui no Zoom, deixa eu voltar aqui para o pessoal, desculpa, gente. Então, eu estava falando do uso histórico. E imagina só como que a humanidade se cuidou antes da existência dos laboratórios. Sobrevivência, aparecimento do laboratório, que fez o quê? E estudou o que as plantas tinham para poder tratar e curar o que fosse, né? E a partir daí a gente começou a ter os óleos essenciais. Não, a gente começou a ter os remédios sendo feitos a partir do estudo das propriedades terapêuticas que estão onde? Nos óleos essenciais. Então, a gente tem muitos registros de usos historicamente dos óleos essenciais na alimentação, na aromatização e também no cuidado da saúde. E por que a doTERRA é diferente, gente? Tem algumas coisas que fazem com que a doTERRA seja diferente. E a doTERRA é diferente por causa da forma como ela produz os óleos essenciais. Isso é muito interessante e é muito importante da gente saber. Porque algumas pessoas falam, mas a doTERRA é uma empresa americana, eu quero valorizar a empresa brasileira. E eu preciso contar uma coisa para vocês. A empresa brasileira, ela não está cultivando e trazendo todos os óleos essenciais de dentro do Brasil. Por quê? Porque o óleo essencial, gente, é natureza. Para a natureza se desenvolver bem, depende do solo, depende da condição climática, da umidade, depende da época do ano, né? A maçã daqui é diferente da maçã dos Estados Unidos, da maçã da Europa. A maçã daqui no inverno tem um sabor, no verão tem outro, porque a natureza é sazonal e a natureza depende de onde é que aquilo ali está sendo cultivado. Então, a doTERRA, assim como todas as empresas de óleos essenciais, elas vão lá buscar os óleos essenciais onde aquela planta se desenvolve melhor. Só que a diferença é que a empresa pode até estar com sede aqui no Brasil e ela diz que é uma empresa brasileira. A doTERRA é uma empresa americana, mas ela tem a dela aqui no Brasil, empregando também as pessoas e pegando os óleos essenciais aqui no Brasil quando eles são aqui do Brasil, como todas as outras empresas. O copaíba, a laranja, a tangerina são exemplos disso, de óleos essenciais que são produzidos dentro do Brasil. São óleos essenciais que estão utilizando mão de obra e que estão trazendo receita aqui para o nosso Brasil. E a doTERRA é uma empresa que está sediada aqui no Brasil também, pagando seus impostos aqui, empregando pessoas aqui. Então, não deixa de ser uma empresa brasileira também nesse sentido, certo? E o mais interessante, que é o que traz essa diferença, é que a doTERRA, onde quer que ela esteja produzindo, ela está produzindo em parceria com o produtor. As outras empresas fazem como, gente? Compram de um distribuidor. Esse distribuidor, ele é um atravessador, que às vezes ele está comprando de outro, de outro, de outro, e quando você vai ver, o produtor está sendo remunerado a centavos. Super mal remunerado. E aí, o que vai acontecer? Vocês acham que alguém que está recebendo centavos por cada litro de óleo essencial que produz vai dar prioridade
Para a qualidade do que está produzindo ou para o volume que vai produzir para poder botar mais dinheiro em casa? Vai dar prioridade para o volume, né, gente? Por isso que a doTERRA fala direto com o produtor, porque aí elimina todas essas pessoas que estão no meio do caminho para poder remunerar bem o produtor, que é o que a gente chama de co-impacto. Então, a gente tem uma parceria exclusiva, onde a gente compra toda a produção daquele produtor. Mas, em contrapartida, ele tem que obedecer às nossas normas de produção. Ele tem que obedecer e priorizar a qualidade, não o volume. Porque a doTERRA vai buscar quantos produtores ela precisar para ela ter o volume que ela precisa. Mas todos eles vão ser exclusivos e vão ter que respeitar os padrões de qualidade da doTERRA. Então, um óleo essencial da doTERRA, além dele ser cultivado no melhor lugar, na melhor zona climática, ele também respeita a sazonalidade daquela planta. Por exemplo, se eu pegar uma dama da noite e colher ela de manhã para fazer um óleo essencial com o perfume dela, não vai estar ativado, aquele óleo essencial vai estar adormecido e eu não vou ter a propriedade dele. Só se eu colher à noite. Porque à noite, sim, ele está lá, florado, funcionando, ativo. Então, eu tenho que respeitar qual é o momento do dia, qual é a época do ano. Tudo isso tem que ser respeitado para que eu tenha o melhor óleo essencial. E só quando você tem essa relação de parceria que você consegue respeitar tudo isso. E isso tudo influencia na qualidade. Tudo isso influencia na qualidade. E não é à toa que os óleos essenciais da doTERRA, que é a nossa qualidade CPTG, eles são testados de mais de 13 formas diferentes. E esses testes, eles garantem que a gente saiba o que está lá dentro e que a gente saiba o que não está lá dentro. Porque me falam muito da... como é que é? Não sei o que lá, a cromatografia gasosa, quase que me faz a palavra. Cromatografia gasosa é um dos 13 testes, mas a cromatografia gasosa, ela não garante que você não tenha impureza, que você não tenha adulteração, que você não tenha um enxerto sintético, que não está diluído. A cromatografia gasosa não te garante nada disso. Então, a doTERRA faz 13 testes diferentes para garantir que lá dentro tem o que a gente quer e não tem o que a gente não quer. Por isso que os nossos óleos essenciais são diferentes. E por isso que a gente tem o registro na Anvisa, inclusive, como um produto alimentar, que a gente pode fazer um uso que eu já vou contar para você, que é o interno, certo? E com isso a gente vai empoderando vocês. Na medida em que você tem os seus óleos essenciais em casa, você tem uma alternativa segura e natural para o bem-estar físico e emocional seu e da sua família. Utilizando óleos como o Peppermint, que abrem as vias aéreas, óleos como o On Guard, que fortalece o sistema imunológico, óleos como a copaíba, que a gente vai falar lá, que é um anti-inflamatório natural. Com isso, você tem alternativas naturais para cuidar da sua saúde física e emocional. Você tendo pouco ou nenhum efeito colateral. Por quê? Porque na medida em que você se torna um membro, na medida em que você começa a consumir esses produtos, você tem a nossa orientação. E na medida em que você tem a nossa orientação, você aprende a usar de forma segura os seus produtos, certo? Como que você vai usar? São 3 as formas que a gente tem para usar. Uma delas, que eu já até fiz uma demonstração aqui, é a aromática. Então, você pode inalar na palma das mãos, ou tem um colar difusor. Esse colar meu, ele é um difusor, que eu fico aqui sentindo o cheirinho do óleo todo dia. Ou então, você tem um difusor de ambiente, como eu tenho o meu aqui, ó, que fica liberando os óleos essenciais no ambiente. Tem várias formas de você usar o aromático, que é o inalando. E você equilibra muito bem as emoções no aromático. Você dá uma limpada no ar com um On Guard, por exemplo. Quisera eu que todas as escolas tivessem um difusor com um On Guard na sala para as crianças ficarem menos doentes, para que o ar seja purificado e não passar de uma criança para outra aquela gripe, por exemplo, minimizar o risco de uma criança contaminar a sala inteira, contaminar os professores. Ajuda o sistema respiratório, porque na medida que eu estou inalando, está vindo direto nas minhas vias aéreas. E um exemplo disso é o Peppermint, ou o Breathe, que é uma misturinha que a gente tem, que foi uma das que me ajudou a tirar, por exemplo, a bombinha da minha filha. Maravilhoso, é uma mistura de óleos, bom para o pulmão, então ajuda muito quem tem questões de pulmão, quem está sempre com aquela rinite, com aquela coceira, com o nariz entupido, quem precisa dormir, respirar melhor para dormir melhor, né? Galera do ronco, a noite fica mais silenciosa com um breathe no difusor e na sola dos pés, é uma coisa maravilhosa.
A segunda forma que você pode usar é topicamente. Topicamente é passando, pessoal. Passando no local que eu tenho dor, estou com dor aqui, eu vou passar um Deep Blue aqui, que é maravilhoso para fazer uma massagem relaxante, ou para cuidar de dores musculares, passar no joelho, passar nos pés depois de um dia exaustivo. Quem fica muito em pé, às vezes trabalha em loja, gente, a gente precisa cuidar do nosso corpo para ele não dar tilt lá na frente. É esse cuidado diário que os óleos essenciais trazem para a gente a possibilidade de fazer de uma forma natural e preventiva, muitas vezes, né? Então, você vai eventualmente diluir o seu óleo num óleo de coco para você evitar sensibilidade na pele, e você vai usar aqui na tensão muscular, vai usar aqui se estiver doendo, ou aqui se estiver doendo, ou pode fazer um hidratante natural para você ter um aroma natural no seu corpo e você, com isso, ir absorvendo os óleos essenciais. Na criança, passar na sola dos pés e passar ao longo da coluna é maravilhoso, porque você está ali atingindo todo o corpinho da criança, porque tanto ao longo da coluna quanto na sola dos pés você tem as terminações nervosas, então isso vai cair na corrente sanguínea e vai para o restante do corpo todo, então é muito bom esse uso tópico, certo? E a terceira forma de usar é internamente. Internamente, você pode usar dando mais sabor para a bebida, para a comida, né? Você pode usar eles como aromatizantes naturais. Você pode colocar em cápsulas vegetais para você fazer a ingestão em algum protocolo de bem-estar que você tenha, que você vai montar para você. E um exemplo disso é o Zengest. O Zengest, gente, ele é, por exemplo, o que me salva quando eu como pimentão. Porque quando eu como pimentão, ou uma comida que tenha sido feita com pimentão, não preciso comer o pimentão, pode ser um molho onde está o pimentão, eu fico me lembrando do pimentão durante muito tempo. Eu não sei como é que é com vocês, mas a minha digestão para completamente. Então, eu já pego logo o Zengest e uso ele internamente, ou às vezes até topicamente aqui no estômago, e ele me libera dessa sensação. Assim como ele libera, às vezes, de estufamento abdominal. Ele é muito bom para quem tem dores constantes no estômago, porque ele dá esse suporte digestivo. Então, o uso do Zengest pode ser feito diariamente para o suporte digestivo ou, como eu, em momentos esporádicos, porque eu comi o pimentão e preciso de uma ajuda para dar uma liberada naquilo ali. Isso é só um exemplo do que você pode fazer internamente. Mas você pode usar a sua laranja para você colocar. Tem gente que gosta muito de laranja com lavanda, num chazinho antes de dormir, para ter aquele sono divino. São exemplos de como é que você pode usar internamente os seus óleos essenciais. Mas lembra que uma gota é suficiente, tá? Então, nada de você ficar pingando 300 mil gotas, porque você acha que uma gota não serve de nada, porque é muito pouco. Não, lembra que eles são altamente concentrados. Como eu falei, uma gota de peppermint equivale à potência de 28 xícaras de chá de hortelã. Então, vamos respeitar a concentração dos óleos essenciais, tá? Outros exemplos que eu trago para você, eu já falei da laranja, a laranja é energizante, ela eleva o nosso humor. Ela tem propriedades ansiolíticas e antidepressivas comprovadas cientificamente. Não conta para ninguém, não, mas está lá, se você procurar. Tem artigo científico sobre isso. O limão siciliano, que é um outro cítrico, ajuda na limpeza e desintoxicação do corpo, na limpeza de ambiente, da casa. Ele é antiviral porque ele tem delimoneno e delimoneno é antiviral. A gente tem o frankincense, que é o rei dos óleos. Dentro da minha dieta, né, da minha rotina pessoal, diária, eu tenho lá, eu faço ingestão de frankincense, copaíba e on guard diretamente. E eu percebi que a minha capacidade de concentração aumentou, que o meu sistema imunológico está fortalecido, que o meu sistema respiratório está fortalecido. O frankincense ele é altamente antioxidante. Ele é um anti-aging para você usar topicamente no seu rosto. Ele ajuda no funcionamento celular. Ele traz sentimento de calma quando você usa ele aromaticamente, porque um mesmo óleo pode ser usado de várias formas, tá bom? Então, você tem o frankincense, tem a copaíba, que alivia em dores e inflamações,
que ajuda o nosso corpo a se preparar na hora de dormir. Então, você colocar uma copaíba com lavanda no difusor é uma delícia para você relaxar. Ele traz sentimento de calma, acalma o nosso sistema nervoso central e vai preparando a gente mesmo para poder dar uma relaxada, baixar nível de cortisol, nosso corpo ser capaz de produzir até mesmo uma melatonina, né? Que a melatonina a gente não consegue produzir se a gente está com nível de cortisol elevado no corpo. E assim, de forma natural, a gente vai regulando, trazendo um bem-estar físico e emocional maior, porque eles estão totalmente interligados. Então, se eu uso alguma coisa para me acalmar, se eu uso alguma coisa para me sentir menos ansioso, para me sentir menos estressado, é claro que isso vai impactar positivamente no nosso físico também, né? Por isso que a gente tem que fazer esse uso diário e por isso que a gente tem que perguntar qual é a minha prioridade de saúde. Porque os óleos essenciais, eles vêm para atender às suas prioridades de saúde. Então, escrevam num papelzinho quem ainda não tem os óleos essenciais e quem está aqui me ouvindo, ou até mesmo quem já tem os óleos essenciais e nunca fez esse exercício, o que mais te preocupa? O que está na sua lista de preocupações diárias com relação a esse bem-estar, a essa saúde física e emocional? Porque a partir disso é o que você vai lá conversar com a pessoa que te convidou para assistir essa live e dizer para ela, olha, essas são as minhas prioridades. Como que eu posso me ajudar com os óleos essenciais? Que óleos essenciais eu coloco na minha rotina para poder me ajudar com essas questões que estão me preocupando em relação à minha saúde, à saúde da minha família? Porque é isso que a gente está buscando. A gente está buscando poder te dar ferramentas para você poder cuidar proativamente e, às vezes, preventivamente, dependendo do caso, daquilo que te preocupa, tá? Então, faz esse exercício e lista lá quais são as suas 3 principais preocupações, entre 3, no máximo 5 principais preocupações, que também não dá para a gente pensar no mundo, elas são os pilares de várias outras coisas. Então, a pessoa vira para mim e fala, poxa, eu não estou conseguindo dormir bem. Mas a gente percebe que o dia a dia é super agitado. Então, a gente começa a trabalhar o emocional ao longo do dia e à noite já começa a melhorar. E a gente vai trabalhando isso em conjunto, porque o nosso corpo é um, né? Então, se a gente está com uma questão física, isso impacta em várias coisas. E se a gente está com uma questão emocional, isso também impacta em várias coisas. Então, lista lá. Quais são as suas 3 principais preocupações hoje em dia? E depois que você... para que ela te ajude a encontrar qual é o óleo essencial que pode te ajudar nessas questões, você vai ter 3 formas de comprar esses óleos essenciais. Eu quero que vocês conheçam essas 3 formas, tá? Você pode comprar no varejo. O que é isso no varejo? Você vai comprar com a pessoa que indicou, né? A pessoa vai te falar, olha, para isso, você precisa da lavanda, que acalma, ou da lavanda que vai te ajudar na questão alérgica. Poxa, é legal você colocar um lemon na água, a questão de retenção de líquido, o lemon na água vai te ajudar. Você precisa dos ingeste, pelos motivos que eu já coloquei, ou do OnGuard, porque você está preocupada com a questão do sistema imunológico, você quer dar uma fortalecida nisso. Então, você vai conseguir montar ali um panorama de quais os óleos que você vai colocar na sua rotina. E essa mesma pessoa pode vender para você os óleos, isso é o que a gente chama de venda no varejo. Mas essa não é a melhor forma. Por quê? Porque você vai pagar mais caro, né? Essa pessoa que vai te vender, ela vai comprar com um preço mais barato, porque ela é um membro, e ela vai te repassar os produtos no preço de tabela, no preço de varejo. Muita atenção para a compra pela internet, porque na internet tem muita coisa falsificada. A doTERRA não vende pela internet. Não vende no Mercado Livre, na Amazon, na loja americana, nada disso. Isso tudo é alguém dizendo que está vendendo o produto da doTERRA, que pode ser oficial, né? Pode ser o original, como pode ser que não. E a doTERRA não vai responder por um produto que tenha sido comprado falsificado nessas vias, porque ela é muito clara e muito explícita, dizendo que essas não são as vias oficiais para consumo dos produtos da doTERRA, ok?
Então, atenção a essas vendas pela internet. Você pode encomendar com a pessoa e comprar no varejo. Mas por que pagar mais caro se você pode pagar mais barato? Como é que você paga mais barato? Se tornando um membro. E aí você pode se tornar um membro para você ter 25% de desconto, acesso a todos os produtos para você receber direto na sua casa, pagar com seu cartão de crédito se você quiser, diretamente da empresa. E ainda você vai poder ganhar produtos de brinde da Terra, você vai ter acesso a promoções que são exclusivas para membros, tudo isso porque você se abriu e viu a oportunidade de comprar mais barato. Olha que coisa maravilhosa. Então, você tem a forma de comprar mais caro e a forma de comprar mais barato. É só você escolher o que é melhor para você, tá bom? E uma vez que você escolheu, pô, claro que eu quero comprar mais barato. A pessoa que te indicou para você estar aqui hoje vai poder te explicar tintim por tintim como é que você faz para se tornar um membro para você comprar alguém que é da minha equipe ou está falando comigo, você vai receber um e-book detalhando as propriedades de cada óleo essencial com várias sugestões de uso, vai ter suporte pessoal para você poder montar a sua rotina de bem-estar, vai ter acesso a conteúdos e aulas exclusivas lá na minha área, material bacana, vai ter acesso à minha comunidade, ao nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp, para você poder ter suporte contínuo, trocar ideia ali, tirar dúvida com todo mundo. A gente tem sorteio, tem brinde, um monte de coisa, tá bom? Além de você ter a possibilidade de ganhar o meu curso de aromaterapia online. Mas tudo isso, a pessoa que te convidou para assistir aqui pode detalhar com você, tá bom? Vocês fiquem à vontade para conversar com ela e entender melhor como que vocês podem ganhar. Esse mês tem promoção para você ganhar gerânio, palma rosa. E, gente, tem muita vantagem. Então, se você gostou do que você ouviu até agora, não deixe de falar com a pessoa que te convidou para estar aqui nessa live. Tá bom? Beleza? Fala com quem te... Mas agora eu quero conversar, porque tipicamente a gente tem três tipos de pessoas que se cadastram como membro. Você tem aquela pessoa que só quer usar os óleos essenciais e não se preocupa, você vai se cadastrar como um usuário, como um cliente preferencial, que não tem nenhum tipo de obrigação. Você não é obrigado a comprar mensalmente. Não tem um pedido mínimo. Quando você for pedir, você tem que pedir no mínimo R$300. Não tem pedido mínimo. Então, assim, você vai realmente se cadastrar porque você quer comprar mais barato, você quer comprar diretamente da empresa e você quer acesso a todo esse suporte que eu acabei de falar para você. Esse é um usuário, tá? E que pode até começar como usuário e depois mudar de ideia, porque depois eventualmente vai querer compartilhar e eventualmente vai querer construir um negócio e não tem problema nenhum e sem nenhum custo adicional, ok? Então você tem o usuário, me diz quem são vocês, se vocês são usuários curiosos para saber o que vem a mais depois, se vocês só querem os olhos para vocês, mas me conta o que vocês são, qual é o perfil de vocês. Tem aquela pessoa que ela é usuária, mas ela compartilha. Vai compartilhar com os vizinhos se gostar, com o pessoal do trabalho, com o pessoal com o pessoal da sua família, vai encomendar o olhinho para todo mundo, o que quiser. Por quê? Porque na medida em que você faz isso, ajuda a pagar o seu pedido. Então, você tem aquela pessoa que quer muitos óleos essenciais, mas não está podendo despender do dinheiro e aproveita para compartilhar aquilo que ela ama para poder fazer um dinheirinho para pagar o seu próprio pedido. Mas ela está focada em pagar o seu pedido. Essa é a pessoa que vai compartilhar. E a pessoa que vai construir é a pessoa que tem uma visão um pouco maior, um pouco mais ampla do que é esse negócio, né? Do que ela pode ganhar, o que ela pode construir com esse negócio. E então ela vai se tornar uma pessoa que é uma construtora e vai fazer um trabalho semelhante ao que eu faço, né? De você convidar sempre as pessoas para fazerem parte da doTERRA, seja como um usuário, seja como quem compartilha, seja como um construtor. E então a gente dá suporte para todas as pessoas que querem desenvolver o seu negócio sendo construtores também, beleza? Mas Fabi,
Por que eu vou fazer isso? Que vantagem eu tenho de fazer isso? Quem é a doTERRA? Por que eu vou me associar à doTERRA? Gente, a doTERRA é a maior empresa de óleo essencial do mundo, tá? Como eu já disse para vocês, são os óleos mais testados e os óleos mais confiáveis, certo? São usados por médicos em diversos países, inclusive a doTERRA nos Estados Unidos, ela tem hospital, ela tem clínica. Então, lá nos Estados Unidos, eles são, sim, usados por médicos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem muitos médicos usando. Tem até uma certa questão com CRM, enfim. Mas isso aí é uma outra conversa, né? Como eu disse para vocês, a doTERRA, ela é sustentável, ela tem toda uma preocupação de sustentabilidade social, de sustentabilidade ambiental. Quando eu digo que o parceiro dela tem que produzir da forma como ela indica, isso também contém ali um cunho de responsabilidade ambiental, porque ela vai ensinar aquele produtor a produzir de forma sustentável, para que ele consiga seguir produzindo. E não é porque a doTERRA é Madre Teresa de Calcutá, é porque ela quer que aquele produtor seja capaz de produzir os óleos essenciais para ela, para o resto da vida, né? A gente quer a continuidade do negócio e também que depende da continuidade da natureza, né? A doTERRA está presente em mais de 50 países, então a gente não tem barreira aqui. A gente pode estar no Brasil e eu tenho gente da minha comunidade que está na Austrália, no Japão, na Europa, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, em outros países aqui da América do Sul. Então, a gente tem a possibilidade de ir falando com as pessoas que a gente conhece e quem vai trabalhar no virtual, chamar a gente de tudo quanto é lugar do mundo, não tem problema. A gente dá orientação do mesmo jeito, né? E a gente tem um plano de compensação realmente muito bom, de uma empresa que tem uma média de retenção de 65%, ou seja, a cada 100 pessoas, 65 estão comprando pelo menos a cada 2 meses, porque gostam do produto, porque o nosso produto é muito bom, né? E a empresa é uma empresa muito sólida, não tem capital de terceiros, ou seja, todo o dinheiro que está financiando é dinheiro próprio da empresa. A gente não deve nada a ninguém. Então, não vai existir um cenário de que amanhã a doTERRA tem tanta dívida para pagar que ela vai fechar as portas, porque ela não tem dívida. E isso é um grande diferencial. Não ter dívidas é um grande diferencial que põe a empresa em outro patamar de solidez. A gente sabe que a gente está se associando a uma empresa que não vai desaparecer da noite para o dia. E é normal a gente se perguntar, poxa, quanto é que eu posso chegar a ganhar com isso, Fabia? Eu vou falar uns números meus para vocês conhecerem, tá? Quanto que a gente pode ganhar? E eu sei que eu, inclusive, posso ganhar muito mais. Ah, será que isso é para mim? Sim, isso é para todo mundo. Vamos falar sobre isso também. Quanto tempo eu devo me dedicar? O interessante é que a doTERRA, ela pode ser para qualquer pessoa, pode ser para alguém que vai desenvolver no part-time, né, em tempo parcial, pode ser para pessoa que tem tempo integral para desenvolver. Se você fizer com dedicação, dentro do tempo que você tem para dedicar, com convicção, com constância, o seu negócio cresce. E aí a gente vai falar de próximos passos. Ah, Thalita, se eu posso falar sobre o kit do Dia das Mães? Não, não é o objetivo aqui, tá bom? Eu quero poder conversar com vocês um pouquinho sobre a oportunidade. E então, a gente depois fala sobre outros produtos em outro momento, produtos específicos, protocolos específicos, a gente pode conversar. Mas aqui não é o momento, tá bem? Os kits, a gente pode, todos os kits de cadastro, a gente pode parcelar em até 3 vezes no cartão, se for um valor, a partir de um determinado valor, tá? Então, quando vocês conversarem com a pessoa que trouxe vocês até aqui, ou comigo, se vocês estiverem vindo através de mim, vocês vão poder tirar todas essas dúvidas, mas você pode sim, tá? Mas vamos lá, quanto é que eu posso chegar a ganhar, Fabi? Quanto que eu posso chegar a ganhar? Gente, doTERRA, a gente pensar no longo prazo. Vejam e pensem comigo. A gente está acostumado a fazer lá que é tranquilo, eu vou fazer uma faculdade durante 4 anos ou 5 anos
para poder depois começar a trabalhar, começar com um salário baixo, em algum momento chegar num determinado salário, né? Que vai depender de uma série de questões e de influências dentro da empresa. E aí eu vou trabalhar a minha vida inteira para depois me aposentar, ganhando quanto? A aposentadoria não paga as contas, gente. Quem tem um determinado patamar de salário, não dá para viver com a aposentadoria daquela posição. Não vai pagar a conta. A conta nunca vai chegar, nem nunca vai fechar na aposentadoria. Então, mesmo quem gosta do seu trabalho, pode começar a desenvolver doTERRA no part-time, simplesmente pensando num complemento de aposentadoria. E mesmo que você faça de pouco em pouco, você pode chegar lá, né? Porque a gente tem aqui 4 tipos de bônus que eu vou comentar com vocês. Que bônus são esses? Certo? Que você começa a poder ganhar, você tem a possibilidade de ganhar desde o seu primeiro dia, desde o seu primeiro cadastro, desde a sua primeira venda, né? E você, na medida em que você desenvolve o seu negócio e desenvolve outras equipes, se você estiver pensando na construção, porque para você ter uma renda que complemente a sua aposentadoria ou que te permita, às vezes, fazer um planejamento de uma troca de carreira, por exemplo, você precisa pensar numa construção. E na construção, você vai pensar em desenvolver outras equipes. E nesse desenvolvimento de outras equipes, você vai, por consequência, chegando a outros rankings, que são outras posições, outras graduações, e com isso você vai tendo acesso a bônus cada vez maiores. Todo o arcabouço de comissão da doTERRA que eu vou contar no fato que a gente não pode ser individualista. A gente não pode ser egocêntrico. A gente tem que estar sempre pensando no desenvolvimento do outro. A gente tem que estar sempre pensando no crescimento do outro. Eu só cresço se eu desenvolver a minha equipe. Se eu não desenvolver a minha equipe, eu posso cadastrar 50 mil pessoas. Se eu não estiver desenvolvendo a minha equipe, eu não vou a lugar nenhum. Por quê? Para eu ter a primeira posição de liderança, eu tenho que ter desenvolvido 2 equipes. Para que eu tenha a segunda posição de liderança, eu tenho que ter desenvolvido pelo menos 3 equipes. E se eu não desenvolver essas 3 equipes, eu não consigo ser silver. Eu não consigo ser silver se eu não tiver 3 equipes elite debaixo de mim. E se eu não tiver 3 equipes desenvolvidas debaixo de mim, eu não vou conseguir ganhar lá os meus R$5.000 como silver. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu quero que vocês entendam que o desenvolvimento da minha posição, eu avançar na carreira da doTERRA, depende exclusivamente de que eu esteja sempre desenvolvendo a minha equipe. Então, se você não gosta de desenvolver os outros, esse negócio não é para você. Se você não gosta de orientar os outros, esse negócio não é para você. Você não vai conseguir avançar. Porque você só avança se você desenvolver as pessoas que estão vindo trabalhar com você. E o que você pode ganhar na doTERRA, né? Vamos lá. Você pode ganhar o bônus, na verdade, você pode ganhar a comissão pela venda, que foi que a gente já conversou, da comissão pela venda, né? É aquela comissão que você vai comprar mais barato e vai vender a preço de tabela, aquele preço de varejo que eu falei lá atrás. E aí essa diferença você põe no seu bolso. A doTERRA nem enxerga isso como uma comissão, ok? Isso aí é o seu trabalho de venda no varejo. Para a doTERRA você está fazendo um pedido pessoal, tá? Então você coloca no bolso essa diferença. Sueli, eu vou deixar gravado, tanto no Zoom quanto aqui no IGTV, tá? Então você tem a venda de varejo. Mas você também tem um bônus de início rápido, que a gente chama de bônus de início rápido, que você ganha quando você convida e a pessoa aceita seu convite para se tornar um membro ou um consultor de bem-estar. Então, assim que você convida a pessoa, você ganha uma comissão de 20% sobre a compra que ela fez. E isso acontece durante 6 meses, durante 60 dias, 2 meses. Então, tudo que ela comprar ao longo de 2 meses, seja porque ela revendeu, seja porque ela está comprando para consumo dela, isso te dá sempre uma comissão de 20% nesses 60 dias, sobre o que ela comprar, ok? Isso é muito importante porque quem está começando a construir
vai poder convidar muita gente, vai ter muita gente ali para convidar. E provavelmente vai receber muitos sims, vai receber muitos não, porque todo mundo recebe, mas também vai receber muitos sims. E a cada pessoa que ela cadastrar como membro ou como consultor de bem-estar, né, vai dar essa remuneração que vai ajudar ela a fazer o pedido dela, porque ela tem que ficar ativa todos os meses, no caso de um consultor de bem-estar, não no caso de um cliente preferencial. E isso vai ajudando você a não precisar tirar dinheiro do bolso para fazer o seu negócio. Esse é um negócio que o seu investimento inicial é um investimento na sua saúde, no seu bem-estar físico e emocional, para você usar os óleos essenciais no seu dia a dia. E a partir dali, se você fizer um trabalho bacana, você não precisa mais tirar dinheiro do bolso para investir. O ideal é que fique no 0 a 0 para depois essa conta ir ficando positiva. Então, é um negócio que requer o menor investimento que eu já vi. Tem o menor risco que eu já vi. É um negócio maravilhoso. Então, por isso que eu digo, por que não? Por que não? Por que não experimentar? Por que não tentar? Você vai experimentar os olhos e você vai se apaixonar. Então, por que não levar isso para outras pessoas? Bom, então esse é durante 60 dias. Aí durante 60 dias, Febe, e depois? Aí depois tem um outro bônus que a gente chama de bônus unilevel, que é aquele que você ganha para o resto da vida. Todas as vezes que aquela pessoa que você trouxe ou que qualquer outra pessoa da equipe trouxe, mas que está na sua estrutura, toda vez que ela comprar alguma coisa, você vai receber uma comissão nesse bônus unilevel, tá? Para vocês terem uma ideia, isso é o que a gente chama de renda passiva, porque isso são as pessoas consumindo porque estão apaixonadas pelos óleos essenciais. Então, o meu trabalho é fazer com que elas se apaixonem pelo produto, porque elas sabem usar, porque elas usam e elas sentem o efeito positivo e elas não querem deixar de usar, não querem deixar de ter o contato com os óleos essenciais em suas vidas, tá? Então, essa é a renda passiva. Tipo, se eu cruzar os braços, as pessoas já estão apaixonadas, vão seguir comprando, teoricamente. E esse meu bônus vai continuar existindo. Esse meu bônus, hoje gente, eu tenho 3 anos construindo doTERRA. 3 anos construindo doTERRA, tá? Eu tenho 4.700 pessoas na minha equipe, das quais 120, mais ou menos, são consultores de bem-estar ativos que estão desenvolvendo o negócio em algum grau, ou parcialmente, ou integralmente. E todo o resto é de cliente. Então, olha só qual a proporção entre clientes e consultores que eu tenho na minha equipe hoje, em 3 anos de trabalho. Muitos eu nem conheço, porque é o convidado do convidado do convidado do convidado, e eu não tenho mais acesso a todo mundo. Mas eu me preocupo, assim como todo o meu time, em dar suporte para todo mundo, né? Para todo mundo aprender a usar os olhos. E quem quiser compartilhar, ter ferramentas para compartilhar. Então, eu estou há 3 anos. Eu tenho mais ou menos 4.700 pessoas abaixo de mim, das quais 120 são consultores, o resto todos são clientes, que estão consumindo, porque gostam dos óleos essenciais. Esse meu bônus unilevel hoje é de R$13.000. R$13.000. Então, a minha pergunta é, imagina que você está construindo, aos poucos que seja, mas constantemente junto comigo. Imagina que, porque você está fazendo isso de forma em tempo parcial, você consegue isso não em 3, mas em 6 anos, em 7 anos. O que vocês achariam de daqui a 7 anos ter esse bônus unilevel por estarem fazendo um trabalho bacana de educação das pessoas que estão aceitando o seu convite? Eu não botei as 4.700 pessoas dentro da minha equipe. Fomos eu, junto com esses 120 consultores. Então, na medida que você está compartilhando, você vai também atrair consultores para trabalhar com você. E nesse caminho, imagina que em 7 anos você conseguiu o resultado que eu consegui em 3, porque eu tô integralmente nesse trabalho, mas você só consegue se dedicar parcial. Tá ruim ou tá bom, você tem uma renda passiva de R$13.000. É mais difícil ou é mais fácil do que você tentar juntar dinheiro para aplicar e você ter um rendimento lá do banco da sua aplicação
de 13 mil reais? Vocês sabiam que vocês precisariam de, sei lá, mas hoje acho que uns 2 milhões de reais aplicados para vocês terem uma renda de 13 mil reais passiva? Então, vamos fazendo essa conta, gente. E vamos vendo quanto que vale a pena, mesmo que parcialmente, você investir num negócio para você ter uma renda passiva pelo negócio lá na frente, né? Então, essa é a minha renda de bônus Unilevel hoje, que só existe porque a gente está trabalhando a retenção através da educação sobre o uso dos produtos, certo? Além disso, você tem também o bônus de equipe. A doTERRA, ela valoriza quem trabalha de 3 em 3. Então, a gente tem um bônus chamado Poder de 3, que eu também não vou detalhar aqui, mas é um bônus que pode chegar a te dar R$ 7.500, que vai depender de você desenvolver suas equipes de 3 em 3, ensinar as suas equipes a se desenvolverem de 3 em 3. Mas esse bônus chega. Eu tenho esse bônus. Conheço um monte, várias pessoas da minha equipe têm esse bônus, porque elas estão desenvolvendo e focando em desenvolver a sua equipe de 3 em 3, tá? Então, existe esse bônus que é o bônus de poder de 3. Então, falamos do bônus, da comissão que você ganha quando você vende na revenda, do bônus de início rápido, que são aqueles 20% durante 60 dias, quando a pessoa é cadastrada, né? Então, assim, eu estou há 3 anos. Quando eu hoje cadastro alguém, cadastrei a Ana, durante 60 dias da Ana, o que a Ana comprar, eu ganho 20% no bônus de início rápido, ok? Falamos do bônus Unilevel, que é o que a Ana vai me proporcionar depois desses 60 dias. Mas o interessante é que o bônus de início rápido é só das pessoas que eu cadastro. O bônus Unilevel é de todo mundo que está na minha equipe. Por isso que ele ganha um corpo tão grande, certo? E falamos do bônus de equipe, do poder de 3, que é o bônus porque a doTERRA está sempre focando em você desenvolver a sua equipe e numa estrutura de 3 em 3, porque é assim que é montado o plano de negócio dela. Para que eu seja elite, silver, eu preciso de 3 elites. Para que eu seja gold, eu preciso desenvolver esses 3 elites para que eles cheguem a ser 3 premier. Para que eu seja platinum, aqueles 3 premier eu preciso continuar desenvolvendo para que eles cresçam para silver. E assim por diante. Então, a doTERRA valoriza muito o trabalho de quem está entendendo a estrutura do plano de carreira e desenvolvendo a sua equipe de 3 em 3. O último bônus que vocês precisam conhecer é o bônus de liderança. Só que esse bônus é um que você só ganha. Todos os outros você pode ganhar independente do seu ranking. Esse aqui depende do seu ranking. Então, você depende de você desenvolver a sua equipe e ajudar, obviamente, a sua equipe a desenvolver suas respectivas equipes, dando ferramenta, dando suporte, dando treinamento, para que você se torne efetivamente um líder reconhecido pela doTERRA e comece a ganhar esse bônus de liderança, tá? E como é que é esse bônus de liderança? Imagina, a doTERRA tem mais de 7 milhões de pessoas cadastradas no mundo. Lembra da relação que eu falei? Eu tenho 4.700, só 120 são consultores. Na doTERRA acontece mais ou menos a mesma coisa. São 7 milhões de pessoas cadastradas e só uma partezinha pequena desenvolve o negócio. E dessa parte que desenvolve, só uma menor ainda é de líderes. Pois a doTERRA pega uma fatia de quase 8% do lucro líquido do mundo inteiro para dividir entre essa pequena parte aqui de líderes. Então, acredita em mim, esse é um bônus super generoso, porque você tem um monte... A doTERRA é uma empresa de 3 bilhões de dólares, 3 bilhões, não é milhões não, é bilhões de dólares. E ela pega uma fatia do lucro líquido para dividir entre aqueles poucos líderes. Esse é um muito generoso para reconhecer que você está desenvolvendo pessoas e trazendo a abundância financeira também para a sua equipe, beleza? Essas são as possibilidades da doTERRA, tá? E o que você precisa fazer para você construir?
nada mais do que demonstrar os produtos que você vai ter, que você vai usar na sua casa. Então, demonstre para as pessoas, mostre os benefícios que você já alcançou na sua vida e que elas também podem ter na vida delas. E aí você vai ensinar a elas um pouquinho mais sobre o produto para que elas queiram se tornar um membro com você, né? Fazer um pouquinho aqui do que eu estou fazendo hoje, que não tem nada demais, mas tem tudo demais. Porque é abrir uma porta de possibilidade, de oportunidade da pessoa colocar isso na vida dela, né? Então, ela vai aceitar, quando ela aceitar o seu convite, você cadastra ela. Mas o seu trabalho não para aí. Uma vez que você cadastra, você tem que dar suporte para você poder desenvolver os seus líderes, para que eles tenham sucesso também. E para que você tenha clientes que são apaixonados pelo produto. Para que você tenha clientes que sabem usar o produto. O objetivo não é a venda, o objetivo é a fidelização. E você só fideliza com as pessoas sabendo o que fazer com aquele bando de vidrinhos, bando de produto que recebeu em casa. Se não, o que a pessoa tem é um sentimento de que ela foi enganada, de que ela jogou dinheiro fora. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, você tem que dar suporte e fazer isso continuamente. Suporte para quem quer desenvolver com você, suporte para quem quer compartilhar, suporte para quem quer usar. E é esse o nosso trabalho, estar sempre demonstrando, ensinando, cadastrando e dando suporte para as pessoas que aceitaram o nosso convite e hoje fazem parte da nossa equipe. E quanto tempo de dedicação que você precisa? Bom, o que eu disse, como eu disse, é que isso é para todo mundo, né? Mas se você tiver, por exemplo, só 3 a 5 horas por semana para se dedicar, imagina, 5 horas por semana é 1 hora por dia útil, né? 3 horas por semana é meia horazinha ali por dia. Se você só tem esse tempo para se dedicar, fica na sua mente que provavelmente você vai chegar à Premiere, assim, você vai ter a possibilidade sim de se tornar uma líder, mas você vai demorar um pouquinho mais por causa do tempo que você está investindo ali, que limita as pessoas, ou quantidade de pessoas que você vai conseguir cadastrar num primeiro momento, mas você deve chegar sim à Premiere com uma renda ali de, em média, R$ 2.500, e você consegue isso em 8 meses, por exemplo, tá? Se você for fazer a conta, você vai ver que provavelmente conseguir uma renda a mais de R$ 2.500 em 8 meses é muito mais plausível com a Doterra do que se você fizer uma aplicação para você conseguir esse rendimento em 8 meses, que você vai precisar de muito dinheiro aplicado. E aí a gente não consegue fazer essa economia mensal, né? Se você quer complementar a sua renda, se você quer começar a pensar aí numa carreira efetivamente com Doterra, se você consegue se dedicar ali umas 3 horas por dia, você consegue isso. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma líder diamante, a Andressa, que fazia ali, que ela estava querendo mudar a sua vida, mudar o seu trabalho, mas ela tinha o trabalho dela full time, que ela passava 8 horas lá trabalhando, mas ela se dedicava a Doterra umas 3 horas por dia, mais ou menos, em média, né? E hoje ela é full time Doterra, ela conseguiu alcançar ali uma renda que permitisse a ela fazer esse movimento, fazer essa transição de carreira. E quando você consegue se dedicar, se você está fazendo as coisas, fazendo o que tem que ser feito, né? Se você está fazendo o que tem que ser feito, você consegue chegar aí a Gold em 1, 2 anos com uma renda média de R$ 10.000. Agora, se você quer mudar de carreira, se dedica um pouquinho mais. Gente, um diamante está ganhando aí em média R$ 34.000. Isso é um salário que definitivamente você não encontra na esquina, né? O de Gold você já não encontra na esquina. Então vale a pena dedicação, porque o que é que você tem a perder? No máximo dos máximos, ou no mínimo dos mínimos, você vai impactar positivamente vozes e vai ter feedbacks incríveis para levar para a sua vida, né? Olha aí, ó, a Kika falando que chegou a Gold em 3 meses. Imagino que você tenha colocado bastante energia, porque é possível, tudo depende da energia que você coloca. Com quantas pessoas você fala por dia, com quantas pessoas você contagia por dia, para que elas tragam também outras pessoas com ela. Parabéns, Kika, parabéns demais, né?
E você pensa, pô, será que é para mim? Pessoas religiosas, pessoas todo mundo. Se você se apaixona pelo produto, se você gosta de ajudar as pessoas, se você se importa em replicar o seu conhecimento para as outras pessoas, se você tem que ser feito de acordo com o sistema que te propõe, você vai conseguir. Olha só, aqui quer dizendo, só tem muita pena porque vive em Angola e a Doterra ainda não entrega aqui, então dificulta um pouco. Vai dificultar mesmo, que gente, olha só, ela conseguiu isso morando em Angola. Tá vendo? Não tem barreira. Não tem barreira. É para todo mundo. Onde quer que você esteja. Qualquer que seja a sua cor de pele, qualquer que seja a sua formação, se você tiver formação superior ou não, não importa. Não importa se você fala inglês ou não. Não importa se você é louro, se você é moreno, se você é homem, se você é mulher, se você gosta de mulher, se você gosta de homem. Não tem preconceito, é democrático, é para todo mundo. Para todo mundo. Então, quais são os próximos passos, Fabi? Se você já é um membro da Doterra, fala com quem te cadastrou, muda lá sua conta para consultor. Você precisa, se você precisa mudar sua conta para consultor de bem-estar e falar com a pessoa. E falar com a pessoa que te cadastrou para que ela te ensine, certo? Se você não é um membro da Doterra ainda, você tem que escolher com qual kit você vai começar. Para você ter os seus produtos, como eu digo, é um investimento inicial em você, para você usar os olhos, para você sentir na sua pele e você poder falar com mais propriedade, apaixonadamente, para as pessoas que você vai conquistar o coração com certeza. Então, fala com quem chamou você para essa apresentação, para você poder escolher o seu kit de entrada, ok? E aí, você vai aprender. Você vai ser uma pessoa ensinável. Você vai aprender com treinamentos, com os guias, com as apresentações, com o tete-a-tete das reuniões individuais que você vai ter com quem te cadastrou e assim vai, tá? Faz a sua lista. Pega, gente, a lista é para você tirar as pessoas da sua cabeça. Faz a sua lista. Eu vou trabalhar virtualmente. Estrutura o seu trabalho virtual e começa. E põe a mão na massa. Se você tiver a oportunidade de dar amostra para alguém, dá amostra para alguém. Mas tudo isso vai ser organizado e detalhado com a pessoa que está te trazendo para a Doterra. Bacana? Gostaram? Muito obrigada, Kika, aqui pelo seu depoimento. Muito obrigada a todos que fizeram parte aqui dessa apresentação, que estão aqui comigo. Não deixem de falar com quem chamou vocês para ouvir aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês moram no meu coração. Independente de ser da minha equipe ou não, meu objetivo aqui é trazer informação para vocês. Tá bom? Beijo enorme. Quem é que está aqui por minha causa, eu espero que vocês entrem em contato depois, tá? Beijo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. E vocês aqui do Zoom, obrigada pela presença. Beijo no coração e até a próxima.